E aí, galera, tamo aí de novo, mais um episódio da série do Zero a Vaga com o nosso querido Alberto. E hoje a gente vai abordar um pouquinho mais das estruturas de dados da última aula vista, um pouquinho ali de generics, que são basicamente abstrações de classes, de objetos, né? E um pouquinho mais, beleza? Albertão, como é que tá a vida, meu querido? Tudo certo, patrão? Tudo certo, Carrilho? Estamos aqui para mais uma semaninha fazendo aquela revisão. Bom, vamos lá, né? Eu olhei mais algumas aulas aí. Bom, foi bem o que tu falou. A gente viu um pouco de, eu vi um pouco de generics, classes internas. Enfim, vamos agora puxar a tela aqui. Gostei, tá falando bonito, já chegou bem. E Você é falou isso. Ó. português, tá bonito. Quer fazer um overview aqui do que vimos? Quer começar Ah, direto? vamos começar ali da parte Navigable Map. Não, Map, Hash Map Navigable Tree Set, só pra gente pegar ali. Não, a gente começou daqui, né? Vamos Sim, pode então. abrir o código aí mesmo, pode abrir o código direto. Cara, eu vou Tá. ser bem sincero com você, galera. Como eu falei aqui, no canal a gente não tem enganação, não tem historinha, não tem cuchar. Eu mando a verdade aqui. Eu não peguei, nunca precisei de usar, tá? Navigable Tree Set, Navigable Map, nunca utilizei. O Navigable que eu usava set. 95% do tempo, e acredito que todos já viram vai usar, é Array, ArrayList, Map, HashMap, tá? Eu vou falar basicamente a diferença do Map pro HashMap mais pra frente, mas assim, é bom saber o que que é? É bom. Ah, o 7 também usa, tá? O 7 usa bastante. É bom saber o que que serve, é bom saber o que que é, mas no dia a dia você não vai ver tanto, beleza? Não precisa dar tanta atenção nisso, é bom saber só a teoria desses pontos, beleza? Então, basicamente, você puxa um novo TrueSet ali, cria um novo smartphone com um novo número serial ali, uma marca Nokia, beleza? Criou um objeto, criou um Navigable Set Mangás. Mangá, um outro set, parará, beleza, e colocou um comparator ali. Isso, aqui o comparator a gente tem o comparable e o comparator, né? Eu não vou me recordar de cabeça a diferença entre os dois, mas aqui no curso do DevDojo, com o Navigable 7, ele cria um comparator entre as marcas ali, né? No caso entre, deixa eu puxar aqui que seria a marca, é a marca do smartphone, isso, do smartphone. Então ele faz uma comparação entre o nome, basicamente, né? Que é o que está acontecendo aqui e aqui. No caso aqui seria com o preço do mangá. Então Aham. essa seria a diferença. E enfim, o Navigable 7 ali tem uma série de como é que é a palavra? De diferenças entre ele e o Navigable Map também, que vai variando um pouquinho a Uhum. coisa ali, umas coisas com duplicatas, outras coisas nesse sentido, né, Carrilho? Tá. Então, Eu quero que você entenda, ô, Alberto, hum, qual que é o conceito de mapa, tá? tá. Mapa é basicamente o conceito de alguma coisa que a gente vai armazenar por chave e valor. Por exemplo, gaveta um, R$ 10. Gaveta 2, R$ 30. Gaveta 20, R$ 40. Então, assim, imagina que é sempre um slot determinado na memória, beleza? Perfeito. E tem um valor embutido dentro desse, beleza? Aí a gente vai até, para quem não viu a aula anterior, galera, recomendo vocês darem uma olhadinha. A gente vai lá para aquele desenho de velocidade de acesso, velocidade de inserção, velocidade de deleção, que nós vimos na aula passada, beleza? Só que a gente viu mais para lisa e tudo mais, mas para maps também é bem interessante você saber, beleza? Normalmente, quando você quer performance e alocação de memória na aplicação, a gente usa mesmo hash map, beleza? Perfeito, perfeito. Pode Ah, rodando para baixo, pode rodando para baixo. enfim, acaba que esses métodos aqui acabam se repetindo, né, entre. Mas é bom que você vai praticando para o costume da sintaxe. Sim, Beleza. sim. Então isso aqui acaba se repetindo para os outros estilos de Navigable, enfim, acaba sendo a mesma coisa, né? O que vai mudar mesmo vai ser essa questão. Um vai ser chave, um vai ser com chave, valor e outro só com set. É isso, mais ou menos? Perfeito, perfeito, tranquilo. É, Segue. é isso, né? Que Ah, mais? tranquilo. Vamos dar Vamos mais ver o uma olhadinha próximo. aqui. Navigable Map, Navigate Map, Query. Ah, Aqui. vamos explicar primeiro. Peraí. Só um minutinho, peraí. Agora seria o map, né? Isso. Que tu já deu uma Cara, palhinha, mas quer mostrar aqui o uma código? palhinha, mas basicamente assim, abre o mapa aí no seu código. Aqui, map. Cara, map, tá vendo? Vocês estão vendo Isso. Key7? Aquilo ali é para o quê? Quando a gente usa map.key7, a gente pega todos os conjuntos de chaves, tá? Lembra o que eu falei, galera? Mapa é um conjunto chave, valor, chave, valor, chave, valor. Nesse caso, a gente não tem ordenação garantida e tudo mais. Por quê? Cada chave é única e ele não tem ordenação. Ah, essa aqui está na posição 1, esse está na posição 10. Não tem isso. Ele está dentro do mapa ali. Imagina que você está pegando um saco com um monte de saco dentro dele. Então, assim, você não sabe o que vai ter dentro de cada pacotinho, beleza? Mas é mais fácil você acessar do que você ficar abrindo uma gaveta, que seria, por exemplo, um array, uma gaveta ordenada, enfim. É mais fácil você recuperar informações com o mapa do que com um array, só para vocês saberem. Deixa
qualquer forma, vamos lá. Aí você basicamente criou um mapa, tá vendo? Você colocou teclado com teclado, mouse com mouse. Você assassinou o português. Você dois, beleza. Lembrando, galera, o mapa pode ter valores diferentes. Por exemplo, na linha 11 e 12 ali, temos valores você iguais dentro das duas chaves. Só que uma chave chama você e você dois. São chaves diferentes, tá? Se eu não me engano, Ele sobrescreve, né? isso que eu ia falar agora. Se você colocar a chave igual, ele sobrescreve, tá bom? Uhum, ele sobrescreve. Isso é um ponto importante que ele cita, que se tu coloca o mesmo valor, o mesmo valor ou a mesma chave? Mesmo valor no caso, né? Não, mas Não, aqui vai dar os beleza. dois juntos, pô. Uhum. Beleza, segue aí. Não, enfim, Hum. é isso. Acho que eu me perdi um pouco da explicação, mas é. Basicamente isso. Quando a gente usa o entre sets, pra você saber, tá? As entradas no mapa, tá? Tá, tá. Mas é tranquilo. Só pra vocês saberem que a gente usa bastante quando a gente quer performance, tá, galera? O Perfeito. hashmap, só pra vocês saberem, a gente fez de map pro hashmap. O map, se eu não me engano, é uma interface, e o hashmap, se eu não me engano, é uma implementação dessa interface, tá? Qual que é a diferença? O hashmap já vem implementado, o conceito e tudo mais, e se eu não me engano, a forma que ele aloga os objetos na memória é mais rápido. Se eu não me engano, tá, galera? Não me lembro, sério mesmo. Eu tô sendo bem sincero, tem meses que eu não vejo nada de Java e acredito que seja isso, beleza? É isso aí, ele vai usar o put, se eu não me engano, que no Vou put colocar não no é mapa. usado com o map normal, né? Aham. Deixa eu ver aqui se tem outra coisa. Hash map aqui também, no caso aqui com lista e map que ele Isso. Aí fez. tá vendo? O que que ele fez? Ó, vamos lá. Cada consumidor A, B, C, D, E, dentro dele tem uma lista. Você veja bem, ele criou um mapa com dois conceitos de objetos. O primeiro é um consumidor e o segundo é uma lista de mangás. Beleza? Perfeito. Então, o consumidor pode ter, sei lá, 10 mangás diferentes. Um outro pode ter um, o outro pode ter nenhum, o outro pode ter 30, 40, 50 mil. Beleza? Uhum. E ali ele usou a implementação do hashmap. Tá vendo no final da linha 24? Sim, Então, ele usou a implementação do hashmap ali para poder ter acesso mais rápido a isso com valores hashes. É um conceito que eu acho que vale a pena estudar, tá, galera? interessante. Beleza, próximo. Bom, próximo. ah, falamos. Link de hash map seria isso também, né? É isso. É a mesma coisa, só que vem uma lista linkada. E quando você cria um, gera outro junto com o anterior. Mas assim, não usa muito, tá? Não, Seria nunca tipo vi usando. o array multidimensional, né? Meio que associando, ou não exatamente. Não, não, não. Isso aí No é em quesito de, no relação quesito de a. associação, eu tô querendo dizer mais, né? Então, é porque um fica associado no outro na memória. Isso aí tem Tá, mais a ver com a alocação de memória, beleza? entendi, entendi. Tá, Navigable Map, Tree Map, Query, Project Query. Cara, não vou nem entrar em detalhes disso não. Cara, Navigable Map, Tree Map, mesmo conceito basicamente, só que um é com base em Tree e pode ter o com o Navigable também, que é mais para acessar os valores. Uhum, Query e Priority Query. O que que é importante falar? Abre o código da Query aí, só para explicar. tá. Ó, o que que é uma fila, galera? Vamos tentar entender. Query, quando a gente fala query, a gente está tratando sobre filas. Fila. Vamos imaginar, você está aqui numa fila. Ó, você tem o primeiro. Ó, Alberto, troca a câmera para o pessoal focar aqui em mim. Tá, Foca em mim. tá trocado. Foca em mim. Tá trocado. Piadinha. Ó, vamos lá. A gente tem a fila com quatro pessoas, ok? Primeiro da fila, segundo da fila, terceiro da fila, quarto da fila, beleza? Tem dois. A gente na programação, a gente tem dois tipos de fila. Vamos imaginar que uma quinta pessoa chegou. Se essa quinta pessoa chegou, quem está em primeiro lugar vai ser atendido de primeiro. Segundo lugar, vai ser atendido na sequência. Terceiro lugar, e a gente garante a ordem, beleza? Existe um outro conceito, isso é uma fila que a gente chama de FIFO. O que que é FIFO? First in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, se esse cara entrou na fila, imagina que tem uma filinha aqui, ó. Opa, entrou o primeiro aqui, depois entrou o segundo, depois o terceiro, mas quem vai sair sempre vai ser o primeiro, beleza? E existe uma fila não FIFO, que basicamente é o último que entrou. Pô, a gente tem Tá. essa caixinha aqui de cafeína, que é a minha companheira. A gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer o seguinte: vamos imaginar que a gente vai jogar alguma coisinha aqui empilhando nela, ó. Sei lá, empilhou ela aqui, alguma coisinha aqui. Depois a gente vai empilhar outra coisa em cima dela. Quando a gente fala conceito de pilha, quem que é? O último a entrar é o primeiro a sair. Então, se a gente for tirar, a gente não vai acessar esse de baixo, esse elemento de baixo. A gente vai acessar o elemento de cima. E vai tirar depois. Aí imagina isso vezes 50, tá, galera? Só pra vocês entenderem esse conceito de first in, first out, conceito de pilha, beleza? Na programação, isso é interessante porque a gente usa bastante quando lança exceptions. A gente tem a pilha de exceções. E esse conceito é utilizado bastante para a gente poder ver quem está trocando cada coisa, beleza? Lá de baixo até lá de cima. A causa raiz do problema até a causa lá de cima. Isso vocês vão ver bastante quando vocês tiverem que debugar, beleza? Só para acrescentar nessa sua explicação, é um conceito legal que eu tinha visto no David enfim, pesquisando também nas minhas anotações que eu fiz. Quando for fila, né, no caso queue,
É legal pensar tipo uma fila de banco, né? Que tipo, pô, tu é o primeiro a entrar, tu vai ser o primeiro a Isso, ser é isso atendido, aí, isso. Um basicamente. conceito também interessante de fila, porque a gente usa muito filas para. É um conceito de mensageria que a gente vai utilizar quando vocês vierem mais cloud. Por quê? A gente salva a ordem, a gente salva a pessoa que tá na fila, tá ligado? Isso garante que a gente não perca informações. Vamos imaginar que a gente vai ter uma aplicação aqui, beleza? Nossa aplicação de, sei lá, registro de pets. E aí, vamos imaginar que a gente tem um sistema de banco nacional. Agora o governo que lançou um cadastro nacional de pets. A gente tem o cadastro. Aí imagina que o cara criou um pet aqui, a gente tem que fazer essa comunicação aqui, tá vendo? Ó? Daqui para cá, beleza? Daqui, tá passando na minha câmera só pra saber, Sim, Alberto? sim, sim, tá mostrando. Tá. A gente tem a comunicação dessa aplicação para cá. Só que a gente tem uma regra. Não podemos perder informação. Então, o que que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma filinha aqui no meio, ó. Vai entrar uma filinha aqui. A gente vai pegar essa aplicação, vai colocar uma mensagem na fila, beleza? Daí vamos ter a fila aqui. E a fila vai entrando. Um, dois, três, quatro. E vai tendo aquele conceito de primeiro entrar, primeiro sair. First in, Uhum. first out. Daí a gente tem aqui nosso cadastro. Aí o cadastro, por exemplo, tá offline no site do governo. Caiu. Quando ele voltar, as mensagens não vão estar perdidas. Mas se a gente fizesse essa conexão direta, ele perderia a mensagem, que ele está bloqueado. A gente tomaria alguma resposta HTTP falando que está errado. Então, assim, eu vou explicar isso depois, tá, galera, com o Spring Boot. Mas, assim, a gente usa esse conceito de fila para salvar informações, que é muito importante, ou para organizar e garantir alguma determinada ordem de chegada. Beleza? Em algumas linguagens, só para vocês saberem, tá, galera? O Java ele tem um pouquinho de paralelismo e concorrência, mas não é forte, tá? Em outras linguagens, a gente tem um conceito disso muito forte. Por exemplo, o Golang. No Golang, a gente tem bastante coisas relacionadas a filas. Agora até lembrei o nome, como é que a gente chama no Go, velho? Query não, tem um nome, Goroutines. Goroutines e channels. Channels nada mais é do que uma fila. E a gente coloca, por exemplo, vamos supor, a gente tem uma tarefa muito grande para ser feita. Vamos dar um exemplo, tá bom? A gente tem que processar um vídeo do YouTube, beleza? Como é que funciona esse processamento por debaixo dos panos? A gente tem um vídeo de, vamos supor, 1 hora, beleza? Chegou o vídeo, pum. A gente vai começar a comer ele por aqui, ó. Pum, fechou 1 hora, beleza? A gente pode fazer isso. A gente vai levar, sei lá, vamos botar 6 horas para descomprimir esse vídeo, tirar ele, remover, enfim, renderizar ele. Quando a gente aplica o conceito de concorrência e paralelismo, tá, tem uma diferença. Paralelismo e concorrente, as duas coisas estão disputando pelo mesmo recurso, e paralelismo estão fazendo lado a lado. Enfim, mas enfim. O que que é concorrência e paralelismo? Em vez de a gente colocar uma thread do nosso processador fazendo isso aqui sozinha, a gente coloca duas. A gente faz assim, opa, thread 1 você pega daqui até a metade. Thread 2 você começa da metade e vai até o final. Entendeu? Então, assim, em algumas linguagens, a gente utiliza bastante essa programação paralela, fazendo com que o quê? A gente manda ele fazer um blocão de tarefa. Bum, dividimos aqui e vamos mandar ele fazer um blocão de tarefa. Beleza. Quando você for o primeiro coleguinha que acabar, por exemplo, vamos botar que a gente botou 10 sei lá, come-come para poder comer esse vídeo. O come-come 6 foi o primeiro a acabar. Ele pegou um bloco que tava bem fácil. Tava tranquilo. Opa, galera, terminei de comer, o que que eu vou fazer? Deixar o prato lá na fila, que seria tipo assim, ó, o que eu coletei aqui, ó, toma. Todas as informações que eu coletei, toma. Colocou na fila. Para uma outra aplicação consumir a informação daquela fila. Beleza? Esse é o conceito de fila, basicamente, galera. Depois todo mundo vai colocando, vai processando ao mesmo tempo, beleza? Tem uns conceitos por baixo disso, mas a gente usa mais para garantir a ordem não, garantir a proteção da informação, que a gente não perca essa parada caso o sistema caia. E depende da finalidade, first in, first out ou não, beleza? Pessoal, vamos voltar para o Generics aqui, beleza? Agora vamos começar aqui. Generics, basicamente, é uma forma, o próprio nome já diz, generics. A gente pega um objeto que não tem um tipo pré-definido. Vamos dar um exemplo. Na linha 24, a gente está pedindo um tipo consumidor, correto? Uhum. E uma lista aleatória, ok? Tá. Vamos mudar o consumidor para generics. O que você vai fazer? Você vai escrever list. Aqui Aliás, mesmo. vamos botar uma lista genérica de qualquer objeto. Por exemplo, list você pode botar. Abre aquele maior e menor e maior e coloca um T maiúsculo no meio. Aqui no list ou no É, consumidor? pode colocar aí. T. Quando a gente coloca isso aí, bota, vê se dá para importar aí. Tem que botar antes. Tem que botar o antes também, tá certo. Tá. Quando a gente coloca isso aí, o que que a gente está falando? Que basicamente a gente tem um método genérico que aceita qualquer tipo de objeto. Então, por exemplo, se uma lista é do tipo lista, velho, não importa, ele vai aceitar. Ele vai aceitar e vai tentar processar esses dados. Generics basicamente é para isso. E como é que a gente vê isso no dia a dia? Geralmente, generics, cara, é quando você consome uma API de outra aplicação e tudo mais. Você não vai ter um objeto pré-definido antes de você receber o generics. Você recebe de forma genérica e processa a informação do seu lado, beleza? No seu client side, ok? Uhum. Server side, sei lá.
Deixa E eu. olha só. Se eu tenho outro exemplo aqui pra puxar. Só pra mostrar como é que declara também. Tá. Abre o Generic Test 2, pô. Teste 2. Aqui não tem o teste 2. Abre Ele de já, baixo. ele já puxa um método genérico aqui. Aí, por exemplo, tá vendo? Esse método aí basicamente tá falando que o quê? Ele é genérico e ele aceita uma lista de qualquer objeto genérico. Ela vai devolver qualquer coisa. Qualquer coisa, entendeu? E Isso. vai aceitar qualquer coisa também. Aqui o exemplo que eu uso é Barco, você pra. colocou objeto chamado barco, uma lista de barcos. Isso, isso. Deixa Entendeu? deixa eu puxar aqui, que aí já entra no wildcard ali, né? Beleza, pode Que falar. seria a próxima etapa aqui. No caso, aqui a gente está usando o generics para poder, no caso, eu tenho duas classes aqui, né? Animal, que seria a principal, uma abstrata que a gente criou, cachorro e gato, que bom, Certo. seriam basicamente Atenção. é a mesma coisa, só que o que vai mudar vai ser É. o dog para gato ali. Então, tendo um método genérico, como o print consulta aqui, ele vem, puxa o animal. Irmão, eu não quer saber nada. Ele quer só receber Exato. animal e Ele só pronto. quer receber, só vai pegar o tipo do animal, se é gato ou cachorro, e vai fazer o print, né? De acordo com o tipo Acho do que é a animal. forma de a gente rodar isso, beleza? Só que esse aí tá nichado ainda pra animal, Isso, ok? esse aqui tá nichado para animal. Deixa eu ver se tem algum outro legal para mostrar. É, Aí, ó. Aqui. Ah, mas ali usa o wildcard. O wildcard, É o basicamente, galera, o que que tá wildcard. falando? Ele tá fazendo uma Coringa, lista né? genérica, só que ela só recebe do tipo animal, beleza? Só que isso aí garante um pouco de assertividade de tipo. O Uhum. que que é assertividade de tipo, Lux? Lembra do JavaScript que você pode digitar, sei lá, blá blá blá, identificar que é string, 1, 2, 3, identificar que é int e ter vários erros derivados disso? O wildcard garante que isso não aconteça. Você declara explicitamente que você vai usar, beleza? Vai ser meio que tudo string, né? Basicamente. Tipo, É, em parte sim, mas ele aceita tudo. tá. Basicamente, converte para bytes, Fica se não me objetos, engano, né? converte Tipo, para bytes. ele meio que declara como objetos, de certa forma, né? Então, Não, isso é ele tranquilo. tinha mostrado aqui, que até me lembrei agora. Aqui, ó. Se colocar, por exemplo, como tá object aqui, ele consegue puxar tudo, né? Sim. Se eu botasse string, provavelmente não iria. E se- O object, só uma coisa, o object é a classe mãe do Java. Todas as classes indiretamente, como o Java é totalmente orientado a objeto, todas as classes indiretamente herdam object, beleza? Perfeito. Outra coisa para acrescentar aqui que eu achei interessante, aqui no caso ele está puxando como extends, né? Então ele vai puxar as classes que estão abaixo do animal, né? No caso que Objeto seria animal. cachorro e gato. E aqui como ele está puxando super, ele meio que dá a liberdade para puxar se tiver alguma acima do animal, né? Porque ele está fazendo uma tá sobrescrevendo, né? Se eu não me engano. Isso é confirmado. É, Mas eu como vou a ser gente bem não. sincero, Alberto, não me lembro. É pergunta que Tá. eu não sei te Isso responder, aqui viu? eu acho. Não, não, isso aqui eu acho que eu tenho quase certeza que é isso. Posso até confirmar aqui depois no Beleza. Obsidian, mas por ter o super aqui, ele tá meio que. Ele consegue. Ele tem acesso às que estão acima dele. Mas como não tem nenhuma, meio que fica por isso Tá. mesmo. Não, beleza, beleza. É Vamos lá. isso. O Segue o próximo. wildcard, a gente viu, né? Agora. Wildcard, basicamente. Classes genéricas e métodos genéricos. Deixa eu puxar. É o que a gente tava vendo, né? Ó, Aqui. basicamente isso. Só que assim, cara, é igual eu falei, Alberto. Vou até fazer um discursinho no final, mas beleza. Vamos lá. Classes genéricas, classes internas, classes anônimas é interessante, tá? Que é Uhum. basicamente você declara uma classe que não precisa digitar. Se eu não me engano, você declara uma classe em retorno, se eu não me engano. Enfim. Vamos lá. Deixa eu ver. List of new car, tá, beleza? Parará, parará, pá. Genetic test, 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 pá. Vou falar um pouquinho aqui que eu tenho mais Pode noção falar, do pode código. falar. Claro, irmão. Bom, aqui ele está criando. O que que acontece? A gente tem um método aqui que é, por exemplo, eu quero alugar um carro e um barco, né? É como tá aqui no nosso domínio. E, bom, basicamente o que vai mudar vai ser o nome, né? Tipo, um vai Uhum, ser lancha, jet ski, iate, e o outro vai ser BMW, Porsche e Ferrari, sei lá. beleza. E a resposta teoricamente vai ser a mesma, né? Porque Uhum, ele só pede os modelos aqui, né? Como a gente está vendo. sim. Então o que eu fiz aqui foi criar um método genérico, né? Que no vídeo ele criou um método genérico, que seria aqui no nosso rental service. Deixa eu puxar aqui. Opa, retornar objeto alugado. Onde eu tenho no rental service os dois. E eu acho que teria para deixar ainda mais genérico isso aqui, né? Aham. Talvez deixar mais genérico. Mas aqui como tá tudo no T, ó, eu boto Volta de qualquer forma. buscando objeto, public T, rental service listando T. E ele Aham. aqui associa diretamente É ao isso. carro, à lista de Pronto. barcos, à lista de carros. Bom, Uhum. basicamente dando um resuminho, Beleza.
É Não, isso. excelente, excelente, nego, excelente. Cara, eu confesso assim, igual a galera deve estar falando, tem uma galera que vai sempre pensar assim, nossa, Caio não sabe de nada. Pô, velho, meu tempo passou, tipo assim, não é meu tempo passou, mas isso aí era 2 anos e meio atrás, eu não fico estudando Java toda semana mais, tá ligado? Tipo, eu não lembro, eu vi isso uma Isso vez aqui na é vida e não obrigação foi minha bom. saber, não é obrigação. Ah, velho, mas Obrigação assim, de quem tá correndo. Dá um problema em Java que não resolve, não tem problema não, Exato. beleza? Mas isso aqui também é, pelo que parece ser, pelo que a gente tinha conversado um pouco, é mais específico de certa forma, né? Usar classes genéricas, usar classes internas, que é o próximo tema Sim, também. sim. Cara, o cara que vai saber usar com bastante precisão, é um cara extremamente afiado em Java, cara. O cara vai saber um ponto assim, mas normalmente a galera nem usa tanto, não. Aham. Beleza? E agora seria Cara, classes internas e classes locais não vai usar, vamos pra classe anônima de uma vez. classe anônima? Eu recomendo Beleza. você escrever uma classe dentro da outra ninhada. Só que, tipo assim, aí modifica um pouquinho o acesso da classe a outra, mas é algumas coisinhas sim, algumas outras coisinhas não. É importante vocês verem a teoria disso aí no DevDogo, mas DevDogo. Deve dojo. DevDojo e só ver mesmo. Não Que é precisa o, torrar a cabeça, não. é o que tá aqui mais ou menos, ele só vai puxar a classe dentro de outra classe. Basicamente Isso. é isso. É, Classe local aqui, no caso, vai chamar um método, aí vai ter uma diferençazinha ali de um como tu vai chamando o outro ali chamar. pra cima e pra baixo. Basicamente é isso. Aí É, modifica o acesso um pouquinho. e ele também fala que é difícil achar exemplo disso na internet, tipo, caso muito específico pra É, eu tô usar, né? falando. É bem só pra você saber mesmo. É Pega isso. o. Quero que você pegue a Anonymous aqui, ó. proposta Isso aqui. anônima. Bom, o que que é o Anonymous ali? Ele tá falando para você chamar uma classe basicamente, beleza? Tem um método walkzinho ali, só dentro dela executa de forma sem passar nada e tudo mais, só executa assim, tá ligado? É, Não tem muita finalidade de classe anônima no Java, não, velho. pois é, eu vou dar meus 50 centavos aqui de contribuição. Bom, aqui, eu tava vendo isso aqui ontem, então tá mais fresco na memória, né? Uhum. Ele dá meio que um super aqui, né? Dentro quando tu vai criar o objeto, né? Então a gente abre aqui as chavezinhas e isso permite que a gente sobrescreva ela de certa forma, só que só nessa Uhum. parte do código, né? Então isso aqui não vai ser executado mais em nenhum outro momento, Em só um outro durante momento. essa parte do código. Aí, bom, isso aqui basicamente é classe anônima, não tem muito o que descrever mais Uhum. disso aqui. E você não precisa dar É, nome também, não. Se eu não me engano, você não precisa dar nome pra classe anônima, não, velho. Se eu não me engano. Dá pra fazer, tipo, new alguma coisa, tá ligado? Direto. não, no caso aqui que eu chamei o PSVM aqui. Não, sim, mas o nome da função da classe anônima, você não precisa de fazer isso, não. Ah, Entendeu? tá. Tá, não, tranquilo. Pode rodar direto com o new, você mete o new ali, nome da classe da interface e pronto, entendeu? Entendi, entendi. Bom, então eu acho que seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Classes alinhadas estáticas também, que entra na mesma coisa do que a classe Não tenho interna, só que só certeza. vai ser static, basicamente. O É a stat é aquele única. lance que eu já expliquei sobre não criar uma cópia dele na memória, não poder replicar quando você usa o original, É, beleza? olha, se o Carrilho tá falando e eu tô sentindo também que é um conhecimento muito específico isso aí, então. Cara, eu vou ser bem. Vamos puxar o papo reto, que eu acho que essa Acho é a que mais agora relevante que tem. finalizamos, né? Que agora é só mais trocação de ideia mesmo. É. Vou puxar a câmera Cara, aqui, nós vamos dois. puxar um pontinho aí, puxa a tela aí, vamos conversar. Galera, eu, igual eu falei, nunca vou estar aqui para vender sonho, nunca vou estar aqui vendendo um mundo que não existe. Eu jogo limpo, entendeu? Eu, na minha carreira como Dev Java Júnior, que eu fiquei 1 ano e 1 mês só com Javinha, vendo Java noite e dia, dia e noite, não precisa de usar. Alguns pontos você pode ter dúvida e você vai usar. E o mais importante é você entender por fora como é que aquilo ali funciona. Por exemplo, você não precisa se especializar em estrutura de dados e algoritmo agora. Você precisa ter uma noção do que é uma lista, do que é um mapa, do que é um array. Beleza? É isso que você tem que saber. Porque isso você vai ver com certa frequência quando você entrar no seu trabalho e vai poder aprimorar seu projeto. Como eu falei, é sempre bom ter alguém fazendo review do nosso código que vai melhorando, aprimorando o que tem que ser feito, beleza? Bom, eu quero falar outra coisa, galera. Essa aula foi a 197, né, Roberto? Vou puxar aqui, um momento. 193. 193. Vou 193, até puxar a tá. tela aqui, vou puxar a tela. Fica melhor. No guia, eu quero deixar bem claro, galera. No guia, eu só mando vocês irem até 217. Tá aqui, ó. Por 217. quê? Abre lá pra nós ali no. Tá vendo? Tá até no guia ali, ó. Por que que eu mando isso, galera? Tem alguns conceitos que eu acho que você não precisa saber como júnior. É bom saber? É. Precisa? Na minha visão, não. Mas vale você aprender ao longo que você for usando no Java do que você parar para aprender agora, beleza? Por exemplo, alguns conceitos como atomic, programação paralela, concorrência, atomic integer, eu acho que não vale a pena você entender agora. Posteriormente, sim, mas agora eu acho que não, beleza? Agora, depois de fechar essa aula do 217, vamos começar a SQL. Aprender o SQL puro, nós vamos começar o Spring Boot para aplicar todo esse conceito de Java que a gente fez. Beleza? Tranquilo, Alberto?
Excelente, tamo aí, Carrilhos. Tamo aí. Cada dia é um dia que passa, um dia mais, um dia menos, né? Tamo na luta aí. Fechou, meu querido. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado mais de um episódiozinho desse na nossa série. E vamos lá. Ninguém sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer, isso eu tenho certeza. Aos pouquinho, né? Começar Aos também? pouquinho, sem Oi? pressa. Aos pouquinho, pô. É, não tem jeito. Pra aprender com qualidade, eu tenho cada dia mais pra mim que tem que Tem ser na, quanto tempo você na começou, calma. Roberto? Quanto tempo que a gente iniciou? É, tem 2 meses ou 3, de Olha, série. Uns dois, dois, não foi? 2 meses. 2 meses. 2 meses. A gente tá em abril, quase em maio. Vamos botar 3 meses. Não, 2 meses, 2 meses. Beleza. Quantas pessoas já começaram, não chegaram até a aula 193 e desistiram na metade? Esse é um ponto forte. Esse é o ponto Quando forte. eu falo com a galera, galera, não fica na neura de fazer 10 horas por dia, 7 horas por dia, não. Alberto, sua média ali dá umas 3 horas por dia, talvez? Pô, olha, acho que até menos, sincero, dá menos. E o ponto é que assim, ó, tem muito dia que eu tô sobrecarregado de trabalho, que eu não estudo, mas assim, eu sempre volto, entendeu? Esse é o ponto, eu sempre volto, entendeu? Ah, E tanto, tem outra coisa também. E o material que ele tá fazendo de resumo, depois a gente vai conversar sobre esse material, galera. Pelo menos perguntem, tá? Mas aquilo ali ajuda muito, que ele só revisar um conceito que ele já viu que ele vai lembrar, beleza? Isso vai ajudar bastante ele futuramente a preparar para provas e tudo mais, programas de estágio e tudo mais. Nós vamos fazendo devagarzinho, um passinho de cada vez. E vamos fazendo mais conteúdo aí. Você vai ficar cada vez melhor, beleza, galera? exato. Fechou? Tamo aí, é isso. Algo mais, meu queridão? É isso, somente agradecer aí pela oportunidade, tamo junto. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, mais um videozinho para vocês. Se você gostou, se inscreve, curte no canal, beleza? Compartilha com um coleguinha que está nessa parte aqui de Java. E vamos que vamos. Na próxima aula nós vamos fechar. Próximo do Zero a Vaga, a gente vai fechar o ciclo básico do Java na minha visão, beleza, galera? Como eu expliquei, quem quiser continuar depois da 217, continue. Não vai estar... Conhecimento nunca é demais. Para mim, você pode parar aí para SQL e depois vocês pegar Spring Boot, beleza? Perfeito. Beijo do Magro, até a próxima, galera. Vamos que vamos. Valeu, valeu, Valeu! valeu, valeu.